Você já foi vítima de alguma armadilha? O texto de 2 Crônicas, capítulo 26, ele nos fala da armadilha da arrogância. E o texto chama a nossa atenção para esse grande perigo, para esta grande armadilha. O texto diz que o coração de Uzias se exaltou, que ele se tornou orgulhoso depois que se tornou um rei forte. Vejamos capítulo 26, o versículo 16 de 2 Crônicas. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Para entender melhor isso, vejamos algumas conquistas do rei Uzias. Aos 16 anos de idade, ele começou a reinar. E esta informação a gente tem no versículo 1. No versículo 2, ele edificou uma cidade. No versículo 4, ele fez o que era reto diante do Senhor. Versículo 5 diz que ele buscou ao Senhor. Versículos 6 e 7 nos informam que ele conquistou territórios dos filisteus e de outros 2 povos. Versículo 8, ele foi homenageado pelos amonitas. Diz, os amonitas pagavam tributo a Uzias e a sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. No versículo 9, ele edificou torres e portas. Versículo 10, Uzias foi um rei muito rico, possuía muitos rebanhos e muitos empregados. Versículos 11 a 15, sobre o poder bélico deste rei. Uzias tinha um grande exército, muito bem preparado e bem equipado. E ainda no versículo 15, repete que ele ficou muito famoso. Uzias estava agora com 68 anos de vida. Sentia-se um homem realizado. O texto diz que ele exaltou-se no seu coração, ou que se tornou orgulhoso. Isto foi para a sua própria ruína. O texto nos informa que este orgulho, esta arrogância, provocou a sua queda. Esta é uma informação muito séria e não podemos deixar de analisar este fato. Vamos agora entender o que podemos fazer para não cair na armadilha da arrogância. Em primeiro lugar, é preciso discernir o tempo onde a arrogância pode ganhar corpo. O maior perigo é geralmente depois de grandes conquistas, de reconhecimento, de elogios e assim por diante. Isso acontece com o próprio Cristo, e ele é um exemplo para nós nesse sentido. No capítulo 11 do Evangelho de João, Jesus ressuscita Lázaro. No capítulo 12, versículos de 1 a 7, Jesus é ungido por Maria em Betânia. 12 a 19, Jesus entra triunfalmente em Jerusalém e é aclamado rei. Versículos 20 a 25 nos informam que, por sua fama, os gregos desejavam vê-lo. Versículo 25, Jesus diz: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Jesus nos dá um grande exemplo. Nesse contexto, quando queriam aclamá-lo rei, Jesus Cristo sai de cena. E eu pergunto,
Se você estiver vivendo agora um momento de conquistas, onde está sendo elogiado, você saberá que este é um momento para vigiar contra a arrogância. Para não cair na armadilha da arrogância, o passo 2 é examinar o coração para entender os verdadeiros motivos para agir. O rei Uzias entendia que agora podia tudo. As muitas conquistas, a fama, a riqueza, o fizeram uma pessoa sem limites. A falta de limites é um perigo para qualquer pessoa. O rei quis atuar no ofício sacerdotal, o que não lhe era permitido. Versículos 16 a 18. Isso é o político que acha que pode fazer qualquer coisa. É o chefe que acha que pode mandar na vida dos subalternos. É o professor que quer dominar os alunos. Enfim, Uzias aqui representa o pai, o esposo, o líder, o empreendedor, o empresário, representa a todos nós. Chamo a sua atenção para um texto bíblico, Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Temos aqui que o maior perigo para o crente em relação à arrogância não vem de fora, mas vem de dentro dele mesmo. Para não cair, o passo número 3 é avaliar as consequências para quem se permite ser arrogante. A exaltação do coração do rei Uzias o levou a pecar. E Uzias pecou contra Deus. Sempre que alguém se permite ficar arrogante, peca contra a santidade de Deus. Mas Uzias também pecou contra o povo e pecou contra si mesmo. Lúcifer foi o primeiro a cair nesta armadilha. No livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículos 13 e 14, nós temos a informação de que Lúcifer quis ser igual a Deus. Como consequência, ele foi expulso dos céus. Ezequiel capítulo 28, versículos 16 a 18. Uzias ficou leproso até a morte, segundo Crônicas, capítulo 26, 19 a 21. Este é um aviso sobre o perigo para quem se exalta. As consequências são desastrosas. E, para não cair na armadilha da arrogância, passo número 4 é decidir não se permitir ser arrogante. Cada um de nós é responsável para tomar esta decisão em seu próprio favor e para o seu benefício. E repito, é uma decisão pessoal. Veja comigo o que nos diz a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 29, o versículo 1. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. O pastor Rick Warren, em seu livro Uma Igreja com Propósitos, diz que o importante não é como começamos, mas como terminamos a vida. O rei Uzias começou bem, começou buscando ao Senhor, vencendo, conquistando, porém terminou leproso, abandonado, solitário. A arrogância tem cura nos homens, só não tem cura nos anjos. Portanto, o que eu estou afirmando é que é possível mudar.
mas a mudança precisa começar agora. E para mudar, é preciso depender de Deus. Ninguém é capaz de vencer a si mesmo baseado apenas na sua própria força, porque, como vimos, enganoso é o coração do homem. Para vencer, é preciso se voltar para Deus. E, para a gente finalizar, vejamos os 4 passos necessários para a mudança. Primeiro, ter humildade para analisar o tempo. É tempo favorável para que a arrogância ganhe força? O tempo que você está vivendo, que eu estou vivendo, é um tempo que sucede um período de conquistas, de realizações. É importante entender que períodos assim são períodos onde a arrogância pode ganhar força. Segundo, ter humildade para esquadrinhar o coração e descobrir os motivos para fazer ou não fazer qualquer coisa. Terceiro, ter humildade e clareza para avaliar as consequências da exaltação. E quarto, ter humildade para decidir não se exaltar. A decisão de não se exaltar, por si só, ela pode não resolver tudo, mas quando a gente decide, o coração fica mais inclinado para Deus, mais pronto para buscá-lo, dependendo completamente dele. Que Deus nos ajude a viver uma vida de vitórias, uma vida de temor a Deus, uma vida onde o nosso coração não se exalte, não fique orgulhoso, não se torne arrogante, mas ao contrário, que mantenhamos-nos humildes diante de Deus e diante das pessoas.